Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Conexão Sustentável da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. E hoje nós temos a alegria de receber dois convidados ilustres, dois líderes em suas respectivas áreas de atuação, dois protagonistas em nossa sociedade. A amiga Aucileia Farias, coordenadora do núcleo ESG aqui da Federação da Indústria do Estado do Ceará, e o desembargador do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, o doutor Francisco José Gomes da Silva, o doutor Franzé, já um amigo da Casa da Indústria, um personagem sempre com um olhar muito atento para as questões trabalhistas do nosso estado, e hoje vai trazer para a gente um pouco muito da experiência dele no trato das questões trabalhistas. E esse tema vem à tona na medida em que nos aproximamos do dia 27 de julho, onde nós comemoramos aí o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, um tema caro, especificamente para mim, Alexandre, profissionalmente, como médico do trabalho, como observador atento das questões relacionadas à saúde das pessoas nos ambientes de trabalho. E hoje nós temos a alegria de receber os dois colegas aqui para bater esse papo, para conversar sobre esse tema e também para anunciar e já para fazer o convite para toda a sociedade cearense para no dia 27 de julho a Casa da Indústria, aqui na Federação da Indústria do Estado do Ceará, abre suas portas para um dia inteiro de reflexão e debate sobre a prevenção ao acidente do trabalho, onde nós vamos contar com um público de mais de 400 pessoas nos dois auditórios da casa, o auditório José Flávio e o auditório Valdir Diogo, com grandes personagens que militam na área trabalhista no Estado, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, representado pelo Dr. Franzé, à frente do Programa Trabalho Seguro, o Ministério Público do Trabalho e outras personalidades que vão trazer debates técnicos para a gente pensar, sistematizar e racionalizar melhor a questão da prevenção do ambiente de trabalho, do acidente de trabalho, nos ambientes de trabalho, sempre na tentativa de trazer a promoção da saúde e ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis. Queria agradecer a presença dos dois e, Aucileia, queria começar com você, minha amiga. Aucileia, você vem ocupando um papel de destaque importante aqui na Federação da Indústria, capitaneando os projetos, as estratégias e práticas de ESG, na Federação da Indústria, e algumas empresas, inclusive, já foram certificadas pelo núcleo. Queria que você tentasse articular a questão da prevenção aos acidentes de trabalho com a temática, com o grande tema ESG. Bom dia a todos, obrigada pelo convite, é sempre uma satisfação dividir aqui esse espaço com você. Dr. Franzé também, que honra tê-lo conosco, um nome de referência aí não só pela profissão, mas pela humanização do tema como um todo, sempre muito atento à necessidade da igualdade e da preservação dos direitos, né? Acho que a gente está falando, em resumo, de humanidade, de garantias de direito e de todo o compromisso que esta casa, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, tem aí solidificado seu nome na temática ESG. E quando a gente fala de ESG, doutor Alexandre, no S do social ele é muito grande, ele é muito robusto. A gente tem que pensar no social interno, que faz as empresas, no social externo, que é a sociedade como um todo, que hoje eu já agradeço aí toda a audiência que sempre está muito junto da gente. Conversar sempre é preciso, discutir sempre é preciso, saber um pouquinho mais de cada coisa é preciso até para ter os nossos direitos garantidos também. E quando a gente fala de saúde, vai muito além da saúde física, da saúde mental. A gente está falando de um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o 3, saúde e bem-estar, né? Você tem que estar bem dentro do ambiente do trabalho, ter aquele senso de pertencimento, ter a certeza de que a empresa cuida de você, porque você é valoroso para ela, você é parte de um ambiente que se reúne todos os dias para ofertar para a sociedade produtos, serviços que ela depende para a sua evolução. Então, tudo está interligado. E a gente vai falar ao longo desse nosso encontro muito sobre saúde e segurança do trabalho e eu vou conseguir, trazer uns pontos sobre o olhar da sustentabilidade, essa agenda que envolve as práticas ESG e o grande desafio dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para um planeta equilibrado e para uma sociedade com melhor qualidade de vida. Obrigada mais uma vez. Perfeito, Aucileia. Doutor Franzé, muito bom dia, seja muitíssimo bem-vindo à Casa da Indústria.
Queria saber do senhor, inicialmente, qual que é o papel institucional do Tribunal Regional do Trabalho, do Programa Trabalho Seguro. Queria que o senhor explicasse um pouco aí da sua experiência de atuação nesse âmbito, na tentativa de prevenção de ambientes de trabalho em relação à ocorrência de acidentes de trabalho no nosso estado. Bom dia, Alexandre, bom dia, Auxílio. Agradeço o convite de estar participando desse evento aqui na Casa da Indústria, tão bem dirigida pelo meu amigo Ricardo Cavalcante, a quem eu transmito um fortíssimo abraço. O Programa Trabalho Seguro é um programa da instituição TST, então ele faz parte hoje, né, da linha de trabalho social do TST. O TST tinha duas vertentes, hoje tem três, a vertente da luta pelo trabalho seguro, contra o trabalho infantil, e agora tem a nova vertente que é contra o trabalho escravo. Então nós estamos também trabalhando pela erradicação do trabalho escravo. E o detalhe interessante é que esses três programas do TST, que foram criados, os dois primeiros pelo ministro Oreste Lavez em 2011, esse terceiro agora pelo ministro Lélio Bentes em 2023, todos eles têm o apoio da FIEC no Ceará. Aliás, que a FIEC é Ceará. E isso é importante porque mostra o compromisso, né, que os industriais, que os empresários têm com a sociedade e com a diminuição dos acidentes de trabalho e com o fim do trabalho infantil e o fim do trabalho escravo. Então é importantíssimo isso, a gente ter o apoio dos trabalhadores, dos empresários, dos industriais, para erradicar tanto o trabalho infantil como o trabalho escravo e também tentar erradicar os acidentes de trabalho físicos e mentais. É isso, um detalhe importante que a Aulicéia colocou, porque muitas vezes a gente foca somente no trabalho, no acidente de trabalho físico, né? Que causa morte, causa sofrimento, mas também o acidente mental, o acidente psicológico também, ele ofende muito, ele agride muito o trabalhador e a trabalhadora, portanto ele é um dos motivos de desumanização dos trabalhadores. Portanto, a gente tem que lutar para erradicar esse tipo de problema que nós temos nas empresas. Perfeito, doutor Franzé. Lembrando que o acidente de trabalho, a sinistralidade no ambiente de trabalho, doenças relacionadas ao trabalho ainda, infelizmente, ocupam uma posição importante, né, no país, né? O Brasil é hoje o quarto país do mundo em acidentalidade no trabalho, em afastamento e mortes no trabalho. E o estado do Ceará, especificamente, ocupa o terceiro lugar no Nordeste, atrás tão somente dos estados da Bahia e de Pernambuco, e 12º, né, no cômputo geral dos estados brasileiros, né? Então, a reflexão que fica é que nós temos ainda um longo dever de casa para cumprir, né, para garantir a saúde das pessoas nos ambientes de trabalho, lembrando que quase metade da economia nacional ainda é informal, e aí a gente traz o tema da informalidade para a questão da acidentalidade relacionada ao trabalho, e os números que sustentam as estatísticas brasileiras trabalhistas relacionadas a afastamentos e mortes no trabalho são extremamente proibitivos, muito proeminentes ainda, em que pese que eles ainda são a ponta do iceberg, né, Auxílio e doutor Franzé, na medida que nós temos ainda muita subnotificação, né, muita sujeira embaixo do tapete. Eu acho que esse debate ele tem que ser amplificado certamente, né, e aí o papel da Federação da Indústria como um farol dessa discussão, no sentido de que isso pesa para a produtividade da economia nacional, para a competitividade brasileira, enfim, tem uma série de questões diretamente envolvidas ao bom funcionamento da economia nacional e que não deve ser feito às custas da saúde das pessoas, né? Auxílio, eu queria saber de você, você tem construído uma experiência muito bacana, muito bonita aqui na Federação da Indústria, em relação à temática, né, estratégias e práticas ESG. Como é que você vê o amadurecimento da indústria cearense, das empresas cearenses em relação a essa temática específica da acidentalidade no trabalho? Olha, doutor Alexandre, quando a gente fala, quanto custa, né, ter um trabalhador afastado? E quando a gente pensa na informalidade, como você bem colocou, quantas subnotificações a gente ainda tem que pensar também no custo para o governo.
a sociedade doente custa mais para a saúde. Né, os custos com a área de saúde é um dos maiores, né, naquilo tudo que a gente tem de orçamento governamental, o custo da saúde é muito caro. E a saúde, muitas vezes, ela vem de um fator que é o laboral, que eu preciso trabalhar para sustentar a mim e a minha família, e na informalidade eu não tenho aquela segurança social garantida, e quando as empresas não atuam de forma coerente com a legislação, porque a legislação nos protege, ela também pode incorrer em acidentes e perde todo mundo. Perde a empresa, perde o trabalhador, perde a economia, que deixa de produzir, perde o governo, que, como eu disse, tem mais custos, e dentro do nosso setor industrial, as indústrias já perceberam há muito tempo que isso deve ser cessado, que deve ser encerrado. Erradicar o trabalho infantil. Isso é mais do que um dever trabalhista ou legal, é um dever moral. As crianças precisam ser crianças e os adultos precisam ter essa consciência. Dentro das indústrias hoje, em especial o setor da construção civil, ainda há muitas empresas na informalidade. Isso retrata automaticamente muitos trabalhadores que estão nessa mesma informalidade, que fazem parte do rol de uma sociedade que está à margem, né? Que a gente chama de estar marginalizado, está à margem do que reza o direito, do que reza o dever do Estado para com elas, o dever de uma empresa para com elas, e conhecer o tema é preciso. E não por acaso a gente vai fazer um grande evento dia 27, você já convidou, eu reforço aqui o convite. Gente, conhecer os direitos, entender a lei é também uma responsabilidade individual de cada um. Busque conhecer, busque entender, busque as ações do poder público, do Ministério do Trabalho, que está sempre ali atuante. Provoque discussões junto ao seu núcleo social, à sua empresa, para também evitar isso. Sim, nós certificamos já 8 empresas, é uma certificação emitida pela Bureau Veritas, perceba, é um selo SGFIEC, mas é uma certificação emitida por um organismo certificador no rol do setor industrial, que vem aí ratificar quais são as indústrias que hoje no Estado de fato estão comprometidas e executando-se esses compromissos para, em especial no S do social, garantir qualidade de vida, saúde, bem-estar, segurança no ambiente de trabalho e só assim contribuir efetivamente para que a economia do Ceará cresça, mas cresça de forma equilibrada, que cresça de forma sustentável, responsável com o contexto social que faz ela rodar. Que sem pessoas não há indústria, não há economia, não há produto, não há serviço, não há quem compre, não há. Então nós somos realmente a base de tudo isso, nós, seres humanos, sociedade. Certamente, Auxilia. E contribuindo com o teu raciocínio, há números que apontam que o prejuízo alocado em relação à acidentalidade do trabalho no nosso país chega a cifra de 4% do PIB, do Produto Interno Bruto do país, né? E há estudos mais recentes que apontam que esses valores podem chegar aos 2 dígitos, a quase 10% do PIB. Então, assim, é muita perda por dias de afastamento, por sobrecarga à previdência social, por afastamento de trabalhadores, pagamentos de benefícios, aposentadorias precoces, né? Acidentes de trabalho em trabalhadores com idade plenamente ativa. Isso é uma problemática de todos nós enquanto sociedade, né? Doutor Franzé, que principais infrações trabalhistas o senhor tem observado aqui no nosso estado? E eu traço resgatando uma palavra que a Auxilia utilizou, a informalidade, e com a outra palavra que o senhor falou nas suas palavras iniciais, trabalho escravo. Isso é uma chaga no nosso país ainda, no nosso estado. Como é que o senhor tem visto essa situação do trabalho escravo e da informalidade no país, de forma geral, e no nosso estado? Primeiro, Alexandre, eu quero dizer que estou muito feliz em ouvir a Auxilia falar, porque ela traz uma mensagem da indústria que é aquilo que a gente espera de todo o setor produtivo. E aí, eu vendo a Auxilia falar,
eu provoco o comércio e provoco a zona rural, ou seja, o pessoal da Federação do Comércio e a Federação da Agricultura, para também fazer um trabalho de ESG, ou seja, esse trabalho que a FIEC está fazendo como federação, é importante que as outras federações patronais também sigam o mesmo caminho. Então, aqui eu estou provocando o Gaston Bittencourt, pela Federação do Comércio, e estou provocando aqui o Amilcar Silveira, pela Federação da Agricultura do Estado do Ceará, a aplicar também o ESG nos seus segmentos. Importantíssimo. O acidente, ele não ocorre por acaso. Todo acidente, ele ocorre por descaso. Ou descaso do empregador, ou descaso do empregado. E esse acidente, ele vai trazer um prejuízo para o trabalhador, que vai ficar sequelado ou morto, ou vai ficar doente mentalmente. Traz um prejuízo para o empregador, que gastou, né, na formação desse empregado, né, e vai ter esse empregado afastado por um período ou definitivamente. E um prejuízo para o Estado, que a partir do 16º dia irá pagar, né, a pensão para esse empregado. Então, a gente diz que o acidente, ele é prejudicial para todo mundo. E eu vou pegar o viés que você colocou da informalidade. Eu vou trazer um dado. Segundo o Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil do Estado do Ceará, existe no Estado 2.000 construtoras. Somente 300 são filiadas aos sindicatos. Portanto, nós temos 1.700 empresas que não são filiadas e boa parte dela na informalidade. A informalidade, ela causa prejuízo porque o empregado não tem registrado os seus direitos, né? Ele, quando tem um acidente, dificilmente ele será notificado, e aí vem as subnotificações e mais. Ele traz no seu âmago a concorrência desleal. Porque enquanto uma empresa registrada paga seus impostos, né, paga corretamente seus empregados, recolhe as contribuições devidas, o informal não tem isso. Então, numa concorrência, ela é desleal. O empregador que está cumprindo as regras, né, que está cumprindo as leis, ele sai no prejuízo. Por isso é importante que seja combatida a informalidade. Então, mas para combater a informalidade, é necessário que os órgãos tenham pessoa suficiente. E eu vou te dar um dado ruim. Hoje, no Ministério do Trabalho e Emprego, que faz a fiscalização, nós temos 200 vagas, 200 cargos, né, de auditor fiscais. Nós só temos 90 cargos preenchidos. Né? Então, salvo engano, faz mais de 10 anos que não há concurso para auditor fiscal do trabalho. E, obviamente, se não há fiscalização, a tendência é que as pessoas que não tenham consciência ecológica, não tenham consciência jurídica, não tenham consciência de humanidade, né, não assinem a carteira, não registrem sua empresa, não pagam os seus tributos e causem, sim, prejuízo para todo mundo. E vou dar só mais um exemplo para fechar. Em toda a região norte do estado do Ceará, Sobral até a divisa com o Piauí, nós temos um fiscal do trabalho, que é o Eugênio. Então é impossível fiscalizar as empresas. Exatamente. Um território enorme, né? Só a título de complementação, doutor Franz, hoje o Estado brasileiro, o Estado Fiscal Trabalhista Brasileiro, possui pouco mais de 2.000 auditores fiscais do trabalho para um país que não é clichê falar que é continental. Né? E aí a gente tem agora um concurso em aberto, né? Daqui a pouco vai ser lançado um edital para 900 vagas para auditoria fiscal do trabalho, mas ainda assim o desafio é enorme, né? Daí a interessante ideia da digitalização, da incorporação de tecnologia para fiscalização das relações de trabalho e emprego no país. Falo do E-Social, né? Que, enfim, já está na praça aí rodando, inclusive que tem componentes, elementos de segurança e saúde do trabalho. Auxiliar, nós somos um estado grande territorialmente, né? O Ceará tem mais de 8 milhões de habitantes e a gente tem o desafio de levar desenvolvimento,
né, produção para todo o estado, não somente, enfim, para Fortaleza, região metropolitana, os seus grandes polos, Sobral, Juazeiro e outras cidades de médio porte do nosso estado. Como pensar a ESG, Alcileia, para o restante do estado, para o interior profundo do estado do Ceará, onde a gente também tem a preocupação com acidentes de trabalho, com as questões ambientais, com as questões produtivas? Olha, Alexandre, o ESG não é uma sigla nova, todo mundo que está no mercado já percebeu isso, apenas uniu-se em uma sigla, o ambiental, o social e a gestão, a governança, modo de gerir de qualquer instituição. Mas eu tenho 17 anos atuando nessa agenda, né? Antes muito conhecida como sustentabilidade, e não que ela tenha deixado de existir, como eu disse, apenas incorporou em uma sigla que do inglês vem o E, o S e o G. Mas em se tratando do setor industrial, a federação tem, com seus tentáculos, alcançado para além do nosso Ceará. Nós já somos benchmark, Dr. Franzé. Na CNI, estamos mentorando outras federações para também implementar tal prática que eu digo mais mesmo, vai para além de uma certificação. O que é certificar? Né, no sentido lato da palavra, é dar ciência àquilo que já se faz. Mas à medida que o núcleo ESG da FIEC está junto com a Alesse, que já nos convocou para discutir essa temática, com a SEMA, que além de Secretaria de Meio Ambiente, tornou-se esse ano Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Então a gente traz mais um ponto nessa equação da sustentabilidade para um órgão importante, né? E eu fico muito feliz, porque a comunidade, sociedade, ser humano também já está vindo cobrar. Então, ainda que existam, e existem, infelizmente, empresas que atuam com práticas ilegais e desrespeitosas com a mão de obra e o ser humano, a sociedade já começou a atentar-se de que ela pode cobrar. Consumindo de empresas conscientes, comprando produtos sustentáveis, não permitindo que os seus direitos trabalhistas sejam lesados, porque ela está mais consciente, denunciando aqueles que o fazem, porque ela, pela sua consciência, é um grande ator fazendo um trabalho que o auditor não conseguiu alcançar. A sociedade, aqui dentro do meu condomínio existe uma construtora que está construindo uma determinada obra e eu percebi que não tem EPI, que não tem uma carteira assinada, porque eu tive uma conversa rápida com o pedreiro, uma coisa meio informal, mas eu posso denunciar. Eu, sociedade, tenho que também ter a minha responsabilidade social com a sociedade. Se eu não admito que eu não tenha os meus direitos lesados, não admitirei que o meu próximo irmão em Deus também os tenha. Então, essa sociedade, quando se une, e é esse o grande segredo da temática ESG, porque ela chegou nas academias, chegou no mercado e veio num sentido reverso, exigir para que sociedades, eu sou de sociedades quando eu digo empresariais, comecem a implementar tais práticas respeitosas e seguir a lei. Seguir a lei não se discute, mas ter uma responsabilidade para além disso. Então a sociedade está mais atenta, Alexandre. A gente precisa entender os nossos direitos em qualquer nuance para assim exigi-los. A gente está percebendo isso da sociedade global. Quando a gente olha para o ODS 3, que eu falei que trata da saúde e do bem-estar, a meta 3.2, ela fala exatamente de alcançarmos até 2030 a redução drástica de saúde provocada por uso de produtos químicos, por uso de manejo errado em fábricas e processos produtivos, poluição do ar e da água. Quando a gente fala de cuidar do meio ambiente, a gente também está falando de preservar a saúde. E aí o mundo tem esse compromisso e esse grande desafio até 2030, e quando a gente entende do que a gente está falando e que tudo está entrelaçado, eu como cidadão, num simples olhar de fazer essa denúncia, e pode ser anônima e deve ser anônima, preservar você e a sua questão,
a gente começa a perceber que individualmente a gente pode contribuir e muito para alcançar esse desenvolvimento sustentável que tanto está se falando. Perfeito, Auxilia. E eu lembro que os processos produtivos, eles têm articulações que vão além dos muros, né, digamos, da indústria, das empresas em si, né? Então, eventualmente, produtos químicos, como você se referia, manipulados dentro de uma determinada planta industrial, podem contaminar populações 5, 10, 15 quilômetros distante, na medida em que você ganha essa substância ganha um corpo hídrico, percola para o solo, enfim, há uma série de mecanismos, de rotas de difusão dessa substância que a gente tem que estar atento também, não somente com o olhar ocupacional para o trabalhador, mas o trabalhador que mora na comunidade, enfim, né, todas essas questões que são intimamente articuladas e extremamente atuais. Com certeza. Doutor Franzé, as principais causas de afastamento, de acidentes de trabalho no país ainda são, infelizmente, as causas típicas, digamos, né, os traumas, as lesões, né. No segundo lugar, nós temos, né, as patologias chamadas dos transtornos do CIDM, né, os transtornos osteomusculares, do tecido conjuntivo. Mas vem ganhando grande destaque ultimamente, né, e isso não é segredo para ninguém, os transtornos relacionados ao CDF, os chamados transtornos mentais e comportamentais. Quero inaugurar o seguinte tema: saúde mental no trabalho. Qual o seu olhar enquanto desembargador do trabalho sobre essa temática? Como é que isso tem batido a porta no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, doutor Franzé? É um tema excelente para se discutir, é um tema que nós temos trabalhado nos últimos 5 anos, a saúde mental do trabalhador, porque é um tema extremamente difícil para quem não é da área de saúde, não é médico, não é psiquiatra, não é psicólogo, entender a doença mental. Então é dificílimo. Por isso que o juiz, via de regra, ele exige que seja feito um laudo pericial. Porque o juiz ele não foi preparado para isso. O juiz ele foi preparado para discutir leis, normas, princípios. E de repente ele se depara com um caso em que o empregado diz que está com esgotamento físico e mental. Como é que o juiz vai saber o que é esgotamento físico? Vai lá, né? Às vezes é visível, é palpável, mas o esgotamento mental, né? Como é que o juiz vai saber? Então, para o juiz, quando o juiz se depara com esse tipo de problema, que são poucos ainda, são poucas demandas na área trabalhista. Infelizmente, as pessoas, por algum tipo de preconceito também, eles não procuram muito. Porque quando o trabalhador procura, né, um atendimento nessas áreas, via de regra ele sofre preconceito na empresa, via de regra, né? Está ficando doido, está ficando doente mental. Então, não são muitos casos que a gente se depara. E quando a gente se depara com transtornos, né, mentais, a saída, via de regra, é procurar um médico especialista para que ele faça um laudo e ateste que aquela pessoa tem aquela comorbidade, né? Mas não é fácil. Não é fácil porque nós não fomos preparados para isso. Nós estamos passando por uma, eu chamo de revolução, né? Onde os casos mudaram, estão mudando muito, a perspectiva está mudando muito. E o juiz ele não foi, infelizmente, preparado para esse tipo de demanda. E aí ele se socorre de quem tem expertise para poder julgar, o que não é fácil. O que não é fácil, porque às vezes você se depara com um caso em que a pessoa teve na empresa uma tentativa de suicídio. Aí você tem que ter algo que ligue aquela tentativa a alguma atividade decorrente do trabalho. Então, eu estou tentando ser o mais honesto possível, dizer que não é fácil para um juiz analisar uma questão psicológica ou mental do trabalhador. Então, a única saída que nós temos é procurar, né, eu vou ser repetitivo, procurar um médico da área para que ele possa dizer se o caso tem relação com o trabalho, tem a causalidade, né, e aquele problema decorre ou está vinculado com o trabalho, né, da pessoa que está provocando, né, o estado naquele momento.
mais ou menos por aí. Perfeito, Frazé. E, eventualmente, a conexão clara entre saúde mental no trabalho ou a perda da saúde mental no trabalho relacionada à figura jurídica do assédio no ambiente de trabalho, né? Uma figura hoje muito em voga também. A gente vê casos noticiados na imprensa nacional o tempo todo sobre a questão do assédio. Assédio no ambiente de trabalho será tema, inclusive, a ser tratado no 2º Seminário Nacional, a ser realizado aqui na Casa da Indústria. Vai ser tratado pela nossa gerente do departamento jurídico aqui da FIEC, nossa amiga Natália, que já está construindo aí uma história também muito bonita na abordagem desse tema e tem palestrado e feito eventos aí relacionados ao tema. Primeiro dizer que tem aumentado muito os casos de assédio sexual. Nós estamos passando por uma revolução de comportamento. Outrora, principalmente as mulheres, elas não denunciavam, né, os assédios sexuais. De um tempo para cá, a gente tem notado que aumentou muito a quantidade de processos judiciais trabalhistas, onde as mulheres, principalmente, né, tratam da questão do assédio sexual, né? Aquela brincadeira maldosa, aquele apalpar indevido, né, aquela mensagem de WhatsApp, né, não tão correta, e tem aumentado muito. E nós temos sido proativos nesse sentido de comprovado, né? Comprovado o caso, a gente tem sido um pouco duro, né, na análise, né, do dano, né, e na aplicação de um valor correspondente, que é o que a gente pode fazer, né, para que a gente consiga inibir essa prática. Infelizmente, principalmente alguns homens, né, empresários, alguns homens industriais, né, eles se acham no direito de, quando ele acha alguém interessante, né, provocar indevidamente o assédio. Então, nós temos julgado muito caso de assédio moral e assédio sexual, principalmente de homens nas empresas, principalmente dos chefes, coordenadores e até empresários conhecidos, né, no mundo comercial, que têm, infelizmente, praticado assédios sexuais. Infelizmente, hoje em dia, com os mecanismos de telecomunicação, de internet, ficou muito mais fácil provar o assédio. Porque as pessoas principalmente os homens, não se controlam, e principalmente quando estão em estado de alegria, né? Estado de alegria, eles mandam mensagens e isso aí vira prova, e aí a gente tenta controlar, tenta tratar a questão de uma forma exemplar para que outras pessoas não corram o risco de praticar esse tipo de assédio moral e assédio sexual. Até a CIPA, né, agora mudou. Sim, exatamente. Isso. Exatamente. Auxiliar, você, enfim, tem transitado aí pelo tema da responsabilidade social, da governança corporativa, enfim, da sustentabilidade. O que sustentaria a minha afirmação quando eu digo que investir em segurança e saúde do trabalho é bom para os negócios? Bem, para os olhos do empresário, sempre a gente precisa falar de resultado financeiro. E tudo bem. A empresa, uma pessoa quando empreende, um investidor quando investe recursos em qualquer tipo de negócios, ela visa realmente que o seu retorno seja o lucro, né? O retorno seja mesmo no monetário. E tudo bem. Tá certíssimo, mas acontece que eu posso administrar a minha empresa, reduzir meus custos, aumentar meu lucro, sem necessariamente ter que atuar de forma ilegal, irresponsável e não ter a sensibilização das seguintes temáticas. O meio ambiente tem recursos, na sua larga maioria, esgotáveis, ou seja, finitos, que o ser humano tem
também finitude na condição da força do trabalho, até por isso a legislação trabalhista limita em horas de trabalho diárias, semanais, logo mensais, preserva o direito do descanso, o descanso remunerado, porque a gente precisa ter saúde física e mental, que o descanso vem para você descansar também o cérebro, porque um profissional bem formado, bem atento, bem qualificado pela empresa, mas principalmente tendo a sua saúde mental preservada e a saúde física, e se a segurança é garantida, ele produz mais. E se ele produz mais e melhor, porque ele está satisfeito, o lucro virá como resultado. E mesmo que seja o objetivo, ele deve ser, infinitamente, deve ser o resultado de uma boa gestão dos recursos naturais, de uma boa gestão da área de recursos humanos, né, diretos e indiretos, de uma responsabilidade social que vai para além dos muros da empresa, como bem colocado. Eu tenho o dever para com a sociedade que ela me retorna o lucro que eu desejo. E qual é o meu dever? Preservar de forma mínima, e aí o mínima vai até o limite da lei, eu não posso descer esse limite, eu tenho que estar no mínimo ali em atenção à lei, em compliance com a legislação. Dependendo do setor, vai ter legislações, diretrizes e regulamentações que limitam a atuação de qualquer empresa, de qualquer empresário. Mas como responsável pelos meus, pelos que virão, pelos que aqui estão, pelo meu negócio, para que eu garanta a perpetuidade desse lucro que eu desejo. É atuar de forma mais transversal. E hoje é um valor agregado à sua marca. O produto carrega muito mais do que preço, do que qualidade hoje em dia. Ele leva a imagem da empresa. E como está a imagem de cada uma empresa? Ela transparece para o mercado e para a sociedade que ela é responsável e comprometida com fatores socioeconômicos que já transitam como exigência do mercado, ou ela ainda está visando só o lucro, só o lucro? Se ela tiver com essa visão, sinto informá-la que o concorrente não está pensando assim. E aí você perde um bom profissional, porque ele vai trabalhar onde? Num ambiente melhor de trabalho, para produzir melhor para o seu concorrente. Porque quando um funcionário sai, doutor Franzelli, ele não leva só a sua bolsa, né? Não limpa só a sua mesa, ele leva o know-how da empresa, a história da empresa, o conhecimento que antes tido como segredo empresarial, ele leva consigo para a concorrência, porque ele vai precisar continuar trabalhando. E aí a valorização disso, no final das contas e na última linha do balanço, é lucro. Não tenha dúvida, é lucro. Perfeito. E reputação de uma empresa, por exemplo, você demora uma vida inteira para construir, né? E acaba em um segundo. E acaba em um segundo, né, doutor? Na velocidade das redes sociais, de acidentes de trabalho. Doutor Franzé, hoje um tema muito importante, muito caro ao mundo do trabalho é a questão da diversidade no mundo do trabalho e o papel da mulher no mundo do trabalho, né? Hoje, metade dos cargos de liderança e gestão da Federação da Indústria são exercidos por lideranças femininas, né? Exercendo um papel aí de protagonismo, de liderança mesmo, nesse meio industrial. Queria a opinião, para além do desembargador do trabalho, a opinião do humanista, né? Papel da liderança feminina no cuidado dos ambientes de trabalho. É fundamental o que o Ricardo faz aqui na FIEC, né, de ter metade dos seus gestores, dos seus líderes mulheres. É o que o governo também faz. O Elmano também, o governo do Estado, ele está seguindo essa meta, né? Ele tem metade das suas secretárias mulheres. É importantíssimo, a mulher tem um olhar diferenciado, a mulher ela tem um algo a mais. A mulher tem um algo a mais. Então, é importantíssimo que a mulher tenha, sim, né, o seu lugar no mercado, nas lideranças. No nosso caso, no caso dos tribunais, como quase todos nós somos concursados, aí não depende, né? Você não pode escolher como líderes, mulheres ou homens, né? São as pessoas que fazem concurso e passam. Mas, por incrível que pareça, hoje nós temos mais mulheres do que homens juízes. Olha.
tem mais mulheres que homens. E hoje, talvez, nós temos mais mulheres presidentes de tribunais do que homens também, né? Que mostra que a mulher está num patamar diferenciado. E a experiência que a gente tem no tempo é que a mulher ela é mais dócil, via de regra ela é mais sensível, né, ao tratar com o outro, né? Então eu acho importantíssimo que a mulher ocupe seu lugar na sociedade, tenha ocupado, mas é importante que toda empresa procure valorizar mais as mulheres, né? Procure proporcionalmente ter a quantidade de chefes, homens e mulheres, e não só homens e mulheres, as pessoas também que têm outras opções, né? Que se enquadrem no outro patamar, que é importante também que sejam respeitadas. Eu digo sempre o seguinte: nós temos que respeitar o ser humano como ser humano, só. Isso é o bastante. Eu falei recentemente numa empresa em Sobral que eu dizia isso. É importante respeitar o ser humano como ser humano, independente de qualquer coisa. Cada um tem suas escolhas, cada um tem seus pensamentos, cada um tem suas opções, mas tem que, na empresa, fazer o seu trabalho pela qual foi contratada, né? E ser respeitado como ela é. Isso que é importante. É importante. Essa questão do meio ambiente ela é fundamental, porque o mundo ele é finito, né? O planeta ele é finito. Se a gente não cuidar do planeta, nós também seremos finitos. Não é? Quando a gente fala de ODS, né, a gente também traz o 8 do Alexandre, que é trabalho decente e desenvolvimento econômico. Perceba que o próprio ODS 8, ele já traça os dois assuntos. Não existe crescimento econômico sem um trabalho decente. E a meta 8.3, ele desafia o mundo a promover políticas orientadas à criatividade, ao empreendedorismo, à inovação, tendo como base a sustentabilidade, modos de produção que possam sustentar-se e manter-se produtivo a longo prazo. Quando a gente fala também no ambiente de trabalho homem e mulher, cresce no Brasil, doutor Franzetta, e no mundo, a busca pela igualdade salarial, né? Nas empresas, o mesmo cargo, duas pessoas, que coube ao RH selecionar por conta da capacitação técnica e ok, entrou um homem e uma mulher para o mesmo cargo, e se está no mesmo cargo, supostamente está com a mesma capacitação, mas a disparidade salarial ainda existe. Perceba, é o mesmo cargo, né? Então, que defina cargos diferentes e defina um plano de cargos e carreiras. Doutor Franzé, eu vou fazer agora o papel do doutor Alexandre e vou provocar. Como é que a questão legal está tratando isso? Temos casos já registrados dessa disparidade salarial numa mesma empresa, mesmo cargo? Existe essa busca por essa regularização ou ainda é uma diretriz de boas práticas? Recentemente tem uma lei federal, né, que iguala o salário do homem e das mulheres. Isso foi uma grande decisão do governo federal que obriga que todos os homens e mulheres tenham o mesmo salário. São poucas, embora a gente saiba que há disparidade salarial entre homens e mulheres, mas as demandas judiciais nesse patamar são muito poucas. Muito poucas. Eu estou no tribunal há 9 anos, indo para 10, e eu nunca vi nenhum caso de demanda em que uma mulher discuta a questão salarial com paradigma com o homem. Porque nas empresas assim, mais organizadas, né, os bancos, podia citar os bancos, essa questão ela não é colocada. Quer dizer, é o cargo, o valor do salário é o valor do cargo. Então, a pessoa que assume o cargo, seja homem ou mulher, diferente, ela ganha aquele valor. Já está claro, né? Está muito claro isso. No serviço público também, não tem esse problema. O problema é mais na empresa privada, de médio e pequeno porte, diria até, que ainda não se habituou a ter um respeito, a ter um olhar, a ter uma narrativa melhor na questão do respeito à questão salarial da mulher. Mas eu acho que a questão legal vai melhorar muito, né? Essa lei
que o presidente sancionou, já vai ser uma diretriz muito forte. Eu acho que a tendência é que, com o tempo, as pessoas entendam que a mulher tem o mesmo valor do homem, faz o mesmo trabalho que o homem, razão pela qual merece e tem que receber o mesmo salário. Isso é indiscutível. Se eu tivesse que julgar algum caso, eu não teria dúvida de mandar pagar a diferença remuneratória de uma mulher que faz o mesmo trabalho do homem. Havendo o equilíbrio, havendo a isonomia do trabalho, tem que haver a isonomia salarial. A gente percebe, né? Salarial, remuneratória, né? Porque vai também os prêmios, vai os labores, vai tudo que encaixa. A gente percebe também a diversidade dos assuntos, né, doutor Alexandre? Certamente. Se perceba que a saúde e a segurança segurança de remuneração, saúde e qualidade de vida, bem-estar, vai para o bem-estar, o senso de pertencimento, a gente tem que respeitar a diversidade. Então, eles são assuntos que se interagem, se complementam e discutir é preciso. Né? Mais uma vez, relembro o nosso evento dia 27, estar atento, participar de fóruns de discussão é básico. Você que está na empresa, você sociedade, aluno, né, já entrando no mercado de trabalho, o que está se discutindo nesse ou naquele tema? É preciso estar antenado, não é verdade? Isso, certamente. E, auxiliar, doutor Franzé, a gente se encaminha agora para as partes finais, né, para as conversas finais do nosso debate, em que pese que nós vamos nos encontrar novamente no dia 27 de julho. Dr. Franzé vai abrilhantar o nosso evento aí, já é um parceiro do tema da Casa da Indústria. Auxiliar também vai estar conosco aí como palestrante, aprofundando um pouco mais a temática do ESG na sua relação com a segurança e saúde do trabalho. E queria dizer que esse podcast Conexão Sustentável, esse episódio em específico, ele é uma parceria da Unidade de Segurança e Saúde para a Indústria, que tem como gerente a Veridiana Salles, a coordenação do César Ferreira, amigos de trabalho, amigos queridos de trabalho, e que vem apostando nessa ideia de que é possível e que é necessário que a Federação da Indústria oficialize no seu calendário institucional esse dia 27 de julho como um dia de debate, um dia de reflexão, onde a gente vai trazer empresas para contar suas histórias nessa relação com esses temas vinculados à ESG, à segurança e saúde do trabalho, bons cases, né, boas apresentações sobre gestão empresarial responsável, socialmente responsável com esse tema. Teremos ainda a participação do Departamento Nacional do SESI, a Catiana Aragão, gerente de Segurança e Saúde para a Indústria, virá de Brasília para Fortaleza, para esse evento, com uma fala também específica, e outros grandes temas serão discutidos. A gente queria convidar toda a sociedade cearense para participar. A Casa da Indústria está aberta para essa reflexão, para esse debate técnico, legal e de gestão sobre a temática. E, auxiliar, queria suas palavras finais, já me despedindo, mas certamente feliz por te reencontrar novamente no nosso evento, dia 27. Mas a gratidão aqui é imensa. Aprender faz parte do ensinar. E ensinar, como professora de pós aí, que eu estou na Unifor, dentro da temática, ensinar me faz aprender todos os dias. E dividir o conhecimento é dividir experiências, ouvir a sua fala, Dr. Franzé, que veio enriquecer nosso momento e que estará conosco dia 27, é colocar em atenção para todos. Vamos compartilhar, ensinando e aprendendo sempre para que a gente traga um mundo melhor, de forma efetiva, cada um fazendo a sua parte. E a gente vai conquistar. Vamos porque vamos. Legal. Muitíssimo obrigado, auxiliar. Doutor Franzé, suas considerações finais e desde já agradecendo em nome da Federação da Indústria do nosso estado a participação no meio de uma agenda tão atribulada, certamente como é a sua, mas a importância, o peso da presença do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região em parceria com a Federação da Indústria, com o SESI Ceará, debatendo esse tema aberto a toda a sociedade. Eu agradeço o convite, Alexandre, de participar com a Auxileia nesse evento tão importante. Eu queria destacar, eu vejo como a Auxileia ela tem compromisso com o que ela faz.
que ela é colega da Unifor, né, professora? E olha aquela frase que ela diz, ensinando e aprendendo. Ensinando e aprendendo é o slogan da Unifor. É o slogan da Unifor, eu uso sempre que ela isso. Tem, né, em ser professora da Unifor, ser colega da Unifor e estar aqui trazendo na sua fala, na sua narrativa, né, o próprio lema da universidade. Importante, pessoal, esse tema, importante. Eu quero ressaltar que o empregador, né, os chefes, né, os supervisores, quem está no comando, que os líderes têm que respeitar o ser humano como humano. Ele não pode tratar o ser humano como se fosse um objeto, uma coisa. Isso é coisa do passado. Hoje é necessário que todas as pessoas que têm sob o seu comando pessoas, tratem essas pessoas como seres humanos. Você não pode assediar, nem moral, nem sexualmente ninguém. Você não pode exigir mais do que essa pessoa pode fazer. Você tem que convencer ela a fazer o trabalho que você necessita dentro de uma escala de trabalho prevista na lei. Então não faz mais sentido hoje estar o empresário, estar o industrial, estar um chefe, né, assediando sexualmente uma pessoa, mandando mensagenzinha de WhatsApp, né, pedindo fotos, coisas que o valham, né, com palavras de baixo calão. Não, isso é coisa do passado. Tudo isso, hoje em dia, é mensurado, né, pela Justiça do Trabalho quando aprecia uma demanda, e a gente tem todo o cuidado de estar condenando exemplarmente para que outras pessoas não cometam o mesmo erro. Todo chefe, eu vou ressaltar isso, todo chefe, todo líder, todo dono, todo proprietário, todo quem tem voz de comando tem que respeitar a outra pessoa como ser humano, imaginando que aquela pessoa é igual a você e que está num cargo diferente. É por aí que eu penso. A Justiça do Trabalho se coloca sempre ao lado, né, da Federação da Indústria, que é parceira, nós somos parceiros. Ricardo Cavalcante, presidente, tem nos ajudado muito no nosso programa de combate ao trabalho escravo, de combate ao trabalho infantil e pela erradicação do acidente de trabalho, acidente esse físico e mental. Então eu agradeço penhoradamente e sempre que chamado estarei aqui para atender a vocês e dar também a minha contrapartida nessa parceria à vida entre nós. E vou provocar novamente para que a Federação do Comércio, na pessoa do presidente Gastão, e a Federação da Agricultura e Pecuária, na pessoa do presidente Amilcar, siga o exemplo da FIEC, né? Siga o exemplo do presidente Ricardo Cavalcante e aplique também nas suas federações esse trabalho da ESG, esse trabalho de prevenção de acidente, esse trabalho de luta pela melhoria da qualidade de vida dos seres humanos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, doutor Franzé. E hoje a gente teve o prazer, a honra e a alegria de contar com dois participantes ilustres, mais uma vez líderes em suas áreas de atuação, protagonistas na sociedade cearense, no debate do tema da segurança e saúde do trabalho, da ESG, no compromisso com a vida das pessoas que trabalham no nosso estado. E entrevistamos hoje, mediamos essa conversa, esse bate-papo com a Alcileia Farias, coordenadora do Núcleo ESG da Federação da Indústria do Estado do Ceará, FIEC, e com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, o doutor Francisco José Gomes da Silva, o doutor Franzé. Ambos, novamente, estarão conosco no dia 27 de julho aqui na Federação da Indústria, de portas abertas para receber toda a sociedade cearense para o aprofundamento dessa reflexão, desse debate, com 16 palestras temáticas que orbitam o tema da segurança e saúde do trabalho. Então, desde já, fica o nosso reforço, o nosso convite. Acompanhe o podcast Conexão Sustentável também no Spotify e no YouTube do Sistema FIEC, e bem como as redes sociais do próprio Sistema FIEC, do SESI Ceará, do Senai Ceará, que estão continuamente divulgando ações para toda a sociedade cearense. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.